Legal, estamos de volta, graças a Deus por isso, graça e paz. De volta com a Cristo FM, obrigado pela sua companhia. Conosco aqui, o pastor Rodrigo Neves, o irmão Nilton Júnior e o pastor Nilton Oliveira. Eu quero abrir com uma oração, Rodrigo. Você faz essa gentileza para a gente? Vamos lá. Movemos nossas cabeças então. Papai, muito obrigado por mais esse privilégio que o Senhor concede a nós, de nós estarmos agora reunidos para tratar de assuntos importantes à luz da Tua Palavra. Por isso rogo para que Teu Espírito, Ele nos inspire e nos dirija, para que tudo que aqui for falado nesta noite seja baseado na Tua Palavra, para a edificação dos Teus filhos e para a pregação do Evangelho de Cristo. Que o Senhor nos abençoe por misericórdia a nós e a todos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, eu vou passar a bola para dar boa noite para cada um, mas a gente está voltando com um tema, o mesmo ambiente, mas com um novo nome, né, que é o sistema que governa o mundo. A gente vai falar mais sobre isso, mas antes, agora sim, graça e paz, amado. Boa noite. Graça e paz. Para mim é um prazer, graça e paz a todos que estão com a gente aí, já estamos com alguns irmãos aí conectados, e eu fico muito feliz, porque esse formato aqui me agrada muito. Esse bate-papo, né, pastor Nilton, é uma coisa que pelo menos me deixa mais à vontade para a gente conversar de uma forma mais informal, mais espontânea e não menos importante à luz da palavra, porque é para isso que estamos aqui, né? Então me sinto muito honrado de estar aqui, junto com o Júnior, junto com o pastor Nilton e com você, mais uma vez estamos aí. A alegria é minha. Pastor Nilton, boa noite. Boa noite, graça e paz. É gostoso a gente tratar das coisas à luz da palavra, porque a gente percebe que o que está escrito na Bíblia não é um texto, um mero texto, um simples texto, mas é algo que é vivo, que é eficaz, como a própria Bíblia define, e a gente vê as coisas acontecendo ao nosso redor, né? No nosso dia a dia, no planeta, dentro da nossa casa, na nossa cidade, na nossa família. E nada escapa daquilo que está escrito aqui. E esse tema é um tema bem sugestivo, né? Apropriado, oportuno, atual. E tem muita gente que não se deu conta ainda que nós vivemos debaixo de um sistema. E ele avança. E à medida que o tempo se aproxima, a coisa vai ficando cada vez mais séria. E as pessoas precisam tomar conhecimento disso. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Amém, né? Amém. Júnior, boa noite. Boa noite, graça e paz. É bom estar aqui. Ainda mais à medida que os dias avançam, né? Esse tema é uma live na live, porque a gente vê notícia todos os dias. E eu diria que é uma boa oportunidade para os irmãos terem aqui um colírio para a gente abrindo os olhos, porque a gente também gosta e procura saber desse tema e alertar, né? O que é o mais importante. A gente está trazendo o tema de novo, o sistema que governa o mundo. Tem muita coisa aqui que faz parte do dia a dia da pessoa que está ali, não está percebendo o que está acontecendo no mundo. O que você, quando olha para tudo que está acontecendo e vê a luz da palavra, você traria hoje para a gente dar continuidade aí, né, na nossa conversa do podcast passado? Fica à vontade. Olha, eu confesso que até 5 anos atrás eu não me interessava, não ligava muito para os acontecimentos do dia a dia, principalmente da política, né, do país, do mundo, não ligava. Quer dizer, aquela visão que o cristão, ele entra para a igreja, e principalmente nós pregamos a mensagem do novo nascimento, quer dizer, olha, você nasceu de novo, Deus é o Senhor da tua vida, Cristo vive em você, a Trindade habita em você, e Ele vai cuidar de você. Só que a gente esquece de um detalhe. Jesus fez uma oração por nós no capítulo 17 de João, e Ele se preocupou com esse detalhe. Ele falou, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Então existe um mal que permeia o universo e a gente dá o nome de sistema, o sistema que governa o mundo. Eu gosto muito das definições porque elas ajudam a gente a compreender melhor as coisas, né, os fatos. Então, por exemplo, aqui, olha, devagar estamos sendo engolidos pelo sistema do mundo, sem a percepção de que caminhamos para o matadouro, para o controle social. Estamos sendo vigiados, vemos as nossas liberdades e garantias fundamentais sendo violadas, assim como o arcabouço jurídico, a Constituição Federal,
leis que são criadas, tudo em nome de uma pseudo-tecnologia, segurança e saúde. Quer dizer, bem-estar do cidadão, estou fazendo um bem para você, mas estou te controlando. E as pessoas não percebem esse detalhe do controle. Não, mas isso é em nome da coletividade, é em benefício da sociedade. Olha, isso é tecnologia, questão da vacina, isso é saúde. Eu não sei se você tem aí, se dá para trazer aquele vídeo que eu coloquei, que nós compartilhamos lá. Médico. O cidadão é médico, não é alguém que não conheça, que não saiba o que está falando. Ele, além de ser médico, tem várias obras publicadas. O que ele falou a respeito dessa vacina, né? O que é isso aí? Quer dizer, esse é um dos detalhes, Aí nós temos a tecnologia, né? O chip que está aí sendo implantado em nome da tecnologia, da segurança. Quer dizer, não vai ser assim, eu mando em você e te obrigo a fazer isso. Não vai ser assim. Vai ser assim, eu estou fazendo isso para o teu bem. Olha. Né? E aí, pastor, veio a pandemia para abrir o olho de muita gente, porque eu nunca vi com tamanha facilidade como que essas coisas foram impostas de uma maneira tão sutil, normal, sutil, e as pessoas abraçaram a ideia, né? Abraçaram a ideia, abraçaram tudo isso, se tornaram pessoas defensoras de tudo isso de uma maneira muito rápida. Eu fiquei impressionado. Mas sem pensar, sem raciocinar. Mas você, por exemplo, tá de tudo que a gente leu, Rodrigo, de tudo que a gente leu e que a gente sabe do Covid, por exemplo, me impressiona ver uma pessoa dentro do carro com a máscara na cara, sozinha. E os 4 vírus suspensos, amado. E a gente não pode conversar muito sobre isso. Utiliza-se o medo. Mas o medo é que arma. traz isto. Porque diante daquilo que era incerto, que ninguém, nem nós sabíamos direito o que era aquilo, realmente a fragilidade com que o ser humano ficou é onde o inimigo utilizou disso. Aí eu lembro exatamente de um fato, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, ele foi levado para o deserto para ser tentado. E ele ficou 40 dias e 40 noites, até que, está lá relatado em Mateus, ele teve fome. Foi exatamente aí que o diabo disse, se tu és o filho de Deus, e ele estava lá, porque ele ouviu a voz vindo do céu, né? Este é o meu filho amado. Ele sabia, né? Ele esperou a fragilidade, se assim eu posso dizer, a fragilidade para poder fazer isso. Então, olha como é que isso se deu agora na nossa cara, na fragilidade de todos nós. Alguém colocou-se como o detentor da verdade, do que é certo, em nome da ciência, em nome da segurança. Fique em casa, use 10 máscaras, precisa tomar vacina, precisa fazer isso, não tome o medicamento tal, porque isso não pode. E hoje a gente tem ainda, e precisamos tomar cuidado, a dificuldade de apenas discutir sobre o assunto. Você não pode discutir, você não pode questionar. Os médicos foram calados, pô. Pois é, os você médicos não pode foram questionar. Calados. Então você percebe o pano de fundo? Como é que está sendo preparado? Quer dizer, o mundo está se tornando um caos. Amanhã alguém vai se levantar. Sim. Eu tenho a solução. Exato. Mas aí nós vamos para a Bíblia, né, pastor? Exatamente. É o que está aqui, é o que nós vamos tratar. Mas olha, eu aproveitando, eu já, para antecipar, porque a gente sabe que sempre tem aqueles que gostam de ironizar, de colocar em dúvida, em xeque, tem a resposta pronta na ponta da língua. Se nós estamos falando de sistema, o sistema que governa o mundo, o que é o sistema? Olha, é o conjunto integrado de componentes regularmente interrelacionados e interdependentes, criados para realizar um objetivo definido. Tem um alvo, não é algo aleatório, é organizado, tem um alvo. Com relações definidas e mantidas entre seus componentes, cuja produção e operação como um todo é melhor que a simples soma dos seus componentes. Então vamos juntar, vamos nos unir. Então preparem, porque o mundo está unido. Esse sistema está unido. Aí, quando você fala desses assuntos, eu lembro recentemente, num caixa, até comentei da outra vez aqui, fui passar um produto lá e a mocinha do caixa, qual que é o e-mail do senhor? Eu falei, por que você quer meu e-mail? Não, porque eu falei, não, é porque você quer saber, você quer me controlar, você quer ter meu número, meu contato, é para isso, né? Ela falou, isso é a teoria da conspiração, né? Então, o que é teoria? Essa é outra coisa, e eu gosto das definições, porque atuando na área jurídica por 40 anos, você tem que definir bem as coisas, não é? Porque senão você não sabe o que pede para o juiz não sabe o que você está pedindo e vira aquele, né, aquele angu. Teoria é a capacidade de entendimento
percepção da realidade. Gente, nós vivemos num mundo, é real. Isso não é utópico, imaginário. As coisas estão acontecendo. Além da experiência sensível, através da compreensão dessas experiências e a sua expressão através da linguagem. Atualmente, uma teoria é um sistema lógico composto por observações, axiomas e postulados, cuja função consiste em afirmar sob que condições se desenvolverão determinadas hipóteses. Estão aí. Com base no que vocês estão falando na Bíblia. Porque tudo que está acontecendo não é à toa, aleatório, sem propósito. Está previsto na Bíblia. Então, aquele que não está familiarizado com a Bíblia Sagrada pode dizer, isso é teoria da conspiração. Mas aquele que está familiarizado, ele vai dizer, não, isso é um fato que está ocorrendo porque tem previsão bíblica. Amém. E vai ser assim, assim e assim. Até porque, uma coisa interessante, né? Quem escreveu a Bíblia? Eu digo sempre assim, não fui eu. Pronto, já meio isento, né? Mas foram homens inspirados por Deus. E eles não escreveram o que eles quiseram. Eles escreveram o que Deus mandou que eles escrevessem, né? Nós temos aqui 66 livros, mais de 16 séculos, durante 16 séculos, a Bíblia foi escrita e não há contradição entre o primeiro e o último livro dela, não há. Todos eles apontam para uma única pessoa, que é Jesus Cristo. A obra da cruz do Calvário, a inclusão do pecador no corpo de Cristo. Aí você vê como o diabo vetor com o evangelho, aí diz que você pode se salvar, você sendo uma pessoa boa, você tendo um bom coração, você praticando boas ações, né? Você sendo um religioso, tendo uma religião, isso é o que importa. Mas a Bíblia diz que não, a Bíblia diz que é o único meio de salvação é através de Cristo, da nossa inclusão no corpo dele na cruz do Calvário. Mas isso vem sendo disseminado ao longo da história da humanidade. Então Deus escreveu, mandou escrever. E ele vai cumprir exatamente o que está escrito aqui. Aí fala, mas se Deus sabe que o diabo está agindo desse modo, porque isso é um sistema demoníaco, diabólico, ele vai contra a palavra de Deus. Por que Deus permite? Eu vinha conversando agora dentro do carro, minha mulher e meus filhos, dentro do carro, para cá, vindo para cá. Por que Deus permite? Ele não só permite, como lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 32, se não me engano, ele diz que ele ainda entrega essas pessoas a essa disposição mental reprovável. Exatamente. E lá na segunda carta aos Tessalonicenses, ele manda a operação do erro àqueles que não dão crédito à verdade. Então, não é teoria da conspiração. E com um propósito, né, pastor? É que é preciso que se cumpra tudo o que está estabelecido. As escrituras têm que se cumprir. O Criador estabeleceu e precisa ser cumprido. Exatamente. Me dá um parênteses, rapidinho. Aí, eu falando sobre isso, alguém disse para mim assim, não, isso aí é algo que vocês construíram por conta do fanatismo de vocês. Aí eu falei assim, mas nós, quando ouvimos isso de vocês, a gente sabe que vocês falam isso porque vocês são incrédulos. Então, olha só, gente, vamos deixar uma coisa clara. Tudo que está sendo dito aqui, que vai ser debatido, está escrito na Bíblia, tá certo? E é Deus quem mandou colocar aí, e é o Espírito Santo que dá o entendimento para isso ser despertado na gente. Então nós não somos fanáticos. A gente também não quer acusar vocês de fanatismo, mas é uma questão de fé, tá certo? Então se vocês consideram que quem acredita nisso é um fanático religioso, e isso não é fanatismo, tá certo? A gente vive no mundo, convive com tudo isso, a gente tem que ter discernimento para lidar com essas situações adversas. Porém, para nós, se a gente sofre de fanatismo, vocês sofrem de incredulidade. Então a pessoa não acredita nisso porque não quer. Mas que está acontecendo, está acontecendo. Eu acho que seria interessante, só para complementar, até essa questão da fé. Existem dados concretos, existem fatos. No primeiro podcast teve uma pessoa que fez uma pergunta. Mas quem são eles? A gente falou eles. Deixa eu dar alguns nomes aqui que são de conhecimento geral. Não creio que isso vai ser nenhum problema para nós. É de domínio público, né? Mas, por exemplo, existem no mundo 13 famílias consideradas as donas do mundo. Isso é um dado concreto. Isso é fato. Nomes: Rothschild é um deles, Isso. Rockefeller. Isso. Rockefeller tem um altar erigido em Nova York. Exato. Então, é concreto. As pessoas que quiserem analisar isso, né, fizer uma busca, elas vão ver, poxa, realmente existe aqui um fio para a gente começar a puxar.
dentro do que a gente está tratando aqui, à luz da palavra de Deus. E esse livro que eu trouxe da outra vez também, ó, A Nova Ordem Mundial, só um pequeno trecho aqui de fatos também que acontecem. Ele coloca aqui, ó, a liberação do aborto e o movimento, nós estávamos falando, homossexual, que são hoje os mais poderosos grupos de pressão, não teriam qualquer relevância sem o patrocínio de fundações americanas e europeias. Mais um dado de eles aqui. Quem são eles? Quem são eles? Fundação, aquela do Jorge Soros. O Lemon também, né? Lemon também. George Lemon. Ele coloca aqui, ó, o abandono, esse que é o sistema, o abandono de antigos valores tradicionais, a aceitação de um novo modelo de sociedade. Essa semana eu vi até desenhos, né, infantis, em que um desenho falava para o outro, mas eu não sou binário. Eu vi hoje isso, não sei se vocês conhecem o Leandro Ruschel, que é um cara muito bom, tem um canal espetacular, e ele falando sobre Netflix, o que vocês estão vendo na Netflix, e mostrando, ele coloca ali o desenho para falar sobre essa linguagem neutra, sobre essa ideologia de gênero para as crianças. Então, a gente tem que realmente ficar muito atento, né? E os nomes estão aí. Os nomes, esses são eles, né? E aqui o objetivo, ó, eles se utilizam de uma rede de organização praticamente impossível de rastrear, mas nós temos visto hoje acontecer no nosso país, muito essa semana. São centenas de organizações internacionais, porque você fala internacional é qualquer coisa, né? Que por sua vez financiam milhares de organizações menores e assim por diante, afunilando até chegar a verbo, dinheiro, aquele que pega a bandeira, exatamente, que usa a camisa e protesta contra o capital. Exatamente. Perfeita essa colocação. Pastor Nildo, sabe que eu queria, para a gente debater sobre isso? A gente estava conversando sobre o tempo e como nesses últimos anos, realmente a mudança em todo o sistema no mundo, ela foi muito abrupta, né? E eu, pelo menos, percebo que o cumprimento, nós estamos chegando no final. Olha, essa é a percepção. Eu estava lembrando, né, como ele estava falando aí, daqueles que nos taxam de fanáticos. Uhum. Fanatismo é cegueira, não é? Cegueira. Eu, por exemplo, eu gosto de futebol. Eu nunca fui fanático. Nunca. Por quê? Você tem que ser racional. A fé é racional, né? O apelo do apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, é para que nos apresentemos para a prestação do culto. Exatamente. Com inteligência, com entendimento, com discernimento, com compreensão. Quer dizer, isso não é fanatismo. Então, você parar para pensar, espera aí, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer na vida, né? Quem sou eu? Então, para de rotular quem é cristão de ignorante. Vai, segue. Aliás, eu vou chegar no texto que eu lembrei, quando Jesus disse isso. Então, a primeira coisa, quem sou eu? Mas de onde eu vim? Do nada, do acaso? Né? E para onde eu vou? Aí, quando a pessoa faz essas perguntas para ela mesma, Deus vai dar a ela o discernimento. Espera aí, então você está querendo saber a verdade? E se tem uma coisa que Deus quer, é que nós saibamos a verdade. E não venham ao pleno conhecimento da verdade. Eu lembrei do texto lá de Mateus, capítulo 22, versículo 29, quando Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quer conhecer a verdade, quer não incidir no erro, não viver no engano, leia a Bíblia. Creia no que está escrito aqui, creia, porque ela vai te dar a resposta. Ela vai te dar a resposta. Olha, essa ação maligna desse sistema, eu anotei aqui no esboço, e o nosso texto áureo é o texto de Apocalipse, capítulo 13, quando ele fala exatamente do ápice desse sistema, que será com a vinda do anticristo, a instalação do governo mundial, e ele vai querer assentar-se no trono e chamar para si a adoração. Você estava falando agora há pouco, quando Jesus foi tentado por ele. A terceira tentativa que ele fez, a terceira investida que ele fez contra Jesus. Olha, tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui. Tudo te darei. Te darei. Você vê como é que ele é mentiroso? Se prostrado. Ele é mentiroso, né? Ele não tem nada. Não tem nada. Tudo é de Deus. Olha como ele é mentiroso. Deus é o dono do céu, da terra, do ouro e da prata. Está escrito na Bíblia e foi Deus quem criou. Sim. Então o diabo não tem nada.
E ele ofereceu para Jesus. E ele oferece para as pessoas. E as pessoas acreditam e aceitam. Olha o engano, como elas são enganadas por não conhecerem a verdade. Quer dizer, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus respondeu para ele, ó, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, Somente a ele. Só a ele darás culto. Pronto, aí o diabo bateu em retirada, né? Mas ele continua com a proposta e com a investida dele em relação à humanidade. Por isso que ele sabe que está correndo contra o tempo. Exatamente. Porque o tempo está acabando. Falta pouco tempo. Então ele quer levar o máximo que ele puder, arrastar com ele para o lago de fogo. E por isso essa agenda tem que estar sendo implementada de forma cada vez mais rápida. Mais rápida. Porque nós vimos aqui o texto de Apocalipse no capítulo 13, né, o capítulo 13, onde ele diz aqui... Por exemplo, a experiência que a gente teve acerca da exigência do passaporte sanitário, da vacinação e tudo mais, está caminhando para a gente começar a entender como é que será lá na frente a questão do poder comprar, poder vender, só se fizer parte do sistema. Sim. Olha aqui, ó, Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Ó. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar. Gente, uma advertência dessa na palavra de Deus. Só não presta atenção que ele não tem juízo. Não precisa nem ter fé. Juízo. Espera aí, da terra por quê? Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, esse sistema, ele vem e ataca o mundo, e sempre vem atacando em 3 áreas. Aí que a gente pode escorrer um pouco sobre isso e ver as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. São coisas reais, são fatos reais. Ó. No poder político, poder religioso e econômico, né? O que é que sobra aqui? Nada. É um Tá tripé. tudo aqui. Político, econômico e religioso. Olha, eu trouxe esse livrinho aqui, é fantástico, é fabuloso. É um escritor nacional, O Eixo do Mal? O Eixo do Mal na latino-americano e a nova ordem. Empresta para mim, pastor, deixa eu só mostrar para o pessoal ali. Acho que essa câmera vai... Se você quiser se informar, aqui a gente mostra síntese, aqui. Olha lá. Tá? É uma síntese do que estamos vivendo. Mas eu só destaquei aqui, até dobrei aqui a pontinha Eu só quero ler algumas coisinhas aqui, bem rápido. Fica à vontade. Quem foi o senhor Gramsci? Lá da terra que você visitou há pouco dia, viu, Rodrigo? Italiano. Líder comunista italiano. O que é que ele ensinou? O que é que ele pregou? Ele ensinava assim, olha, não ataquem religião como o ópio do povo, que essa era uma frase dita por Karl Marx, que a religião entorpece. Aí entra aqueles que acham que é fanático. Não sou fanático. Eu estou procurando a verdade, eu estou investigando, eu estou questionando, coisa que o comunismo não permite que você faça. O controle que está sendo implantado, nós estamos debaixo de um controle, nós estamos debaixo de censura, e as pessoas não perceberam ainda. Hoje no Brasil. Hoje nós estamos vivendo isso. Precisa ter cuidado com o que a gente fala aqui, senão daqui a pouco tem Polícia Federal batendo na nossa porta. Você está desconstruindo, desinformando. Desinformando. Eu estou lendo o que está escrito na Bíblia e sou taxado de alguém que está desinformando. Então, olha, o que ele ensinou? Não ataquem a religião como o ópio do povo. Isso não deu e não dará certo. Só reforçará a fé e a solidariedade interna. Agora, vejam a astúcia diabólica. Penetrem nas igrejas e substituam os evangelhos por nosso próprio ópio. O marxismo, como se evangelho fossem. Aí surgiu o quê? Na década de 80, a famigerada teologia da libertação. Exatamente. Vejam como é que o deturpador do evangelho age e como é que o sistema vai penetrando. E os desavisados, aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, não têm intimidade com Deus, vão entrando. O que consiste essa teoria da libertação? Essa teoria da libertação é tudo aquilo que o comunismo vem jogando e enfiando na cabeça das pessoas. Olha, você tem que ser contra... Deus é amor, amor é tudo.
Toda forma de amor. Toda forma de amor. Deturpando tudo aquilo que a Bíblia ensina. Todos os valores cristãos, morais, de família, de trabalho, de respeito, de dignidade. Não é nem dizendo que a Bíblia é mentirosa, Não, mas mudando exatamente a letra da Bíblia. Mas deixa eu aproveitar aqui que o Reginaldo, um abraço para o Reginaldo que está nos vendo. Ele mandou uma pergunta aqui, exatamente em cima desse ponto. Que ele fala que o texto de Romanos 1, de 18 a 32, algumas pessoas dizem que é uma questão de interpretação, exatamente isso que nós estamos falando aqui. Né? Quer dizer, se você interpretar à luz do que eles estão querendo aí, é claro que eles vão jogar ali aquilo que eles entendem que Deus ele é a favor de toda forma de amor e tudo isso, que a gente está acostumado já a ver. E o perigo que eu vejo é isso, acostumando. A gente vai acostumando com a coisa. Isso é perigoso. Você sabe que tem uma ilustração bacana? Aliás, duas, Só que você tem um livro, o pastor Nilton tem um livro que ele escreveu, que é O Deus da Bíblia. Sim. Você conhece Livro o Deus da Bíblia? muito bom. Olha, tem... É da RAM? Uma é da rã, e a outra é de porco selvagem. Aquela eu achei bacana, fantástica. Porco selvagem. Imagina numa selva, como é que você vai capturar porcos na selva? Aí a ilustração é a seguinte, você primeiro chega, joga umas espigas de milho. Aí os porcos vêm, ariscos, comem, cai fora. Depois, numa segunda etapa, você vem e coloca um tablado assim, uma alambrada assim. De um lado só, joga as espigas. Eles vêm, comem, vai embora. Daí você põe outro tablado de um outro lado. Já fez ali um L. Tá, não é o L do larápio, não. Aí eles vêm, comem e vão embora. Aí você põe do outro lado. Eles vêm, comem e vão embora. Daí, na última vez, então 1, 2, 3, na quarta vez. Só falta um lado fechado. Aí você vem, bota as espigas de milho. A hora que eles estiverem comendo, você fecha. Pronto, acabou. É assim, vão se acostumando. Vão se acostumando. É assim, as pessoas não percebem a sutileza do inimigo. Então ele ataca. Muito, né, de falar, esse é o novo normal. É o novo normal. Exatamente. É essa linguagem que vai chegando, é a imagem que a gente vai vendo. Precisamos ter cuidado com o celular, com toda essa imagem que vai chegando, que ela tem um objetivo. É que esse sistema ele tenha êxito. Agora, veja só, à luz da Bíblia, detalhes que as pessoas não percebem. O que é que o apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12? Ó. Pois nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso não é teoria da conspiração. Isso é realidade, nós estamos vivendo isso. Então toda essa maldade disseminada, camuflada, sutil, tendenciosa, para quê? Para deturpar o que está escrito na Bíblia, o ensinamento, os valores, não, olha, Deus, o respeito à pátria, o respeito ao próximo, o respeito aos mais velhos, né, o trabalho com dignidade, quer dizer, tudo isso, não, isso não é bem assim. Ô Júlio, me diz uma coisa, qual a sua percepção? Como é que vai ser para frente aí? Como é que esse sistema vai avançando? É exatamente o que eu estava buscando aqui, que eu fiz a leitura. Então me dá um parênteses. Mais um pedaço dele. O diabo não vai ficar satisfeito apenas com a autoridade política e religiosa sobre o mundo, pois deseja também controlar a riqueza do mundo e os seus moradores. Por essa razão, o Novo Testamento também chama o diabo de Mamon. E diz que o mundo vai seguir o diabo e a visão do mundo é essa. Acho que tem um pouco a ver com... Talvez para a cerejinha. Sim, exatamente. O que esse autor diz aqui, né? Mais um pequeno parágrafo. Diferentemente de outras épocas revolucionárias, o que vivemos hoje é uma mudança civilizacional. Sim. Quando os próprios princípios, como está sendo falado aqui, que sustentam a sociedade, que hoje são judaicos, cristãos no Ocidente, sim, são... e que buscam destruir, e sobre eles emergir outros completamente diferentes e opostos. Então, assim, tudo que se diz Deus, eu vou contra, né? Essa é a tática da nova ordem. E para que isso? E vem aqui um outro adendo que ele faz. E desde que o mundo é mundo, e existem as pessoas, obviamente, né, conforme a palavra de Deus, o que se busca é controle. E o controle, hoje, só vai existir um governo mundial
quando eles conseguirem, né, pela palavra de Deus não vai conseguir, mas é o que eles intentam, destruir o cristianismo. Essa é a barreira mais forte que existe. Então, o cristianismo não é uma religião, mas é realmente a palavra. O que podemos esperar, então, é cada vez mais uma investida mais forte sobre os valores cristãos, judaicos cristãos. Exatamente. A base, por exemplo, da família, ela vai ser cada vez mais atacada. Existem outros desdobramentos. O próprio, a ordem legal, a ordem jurídica. Sim, a ordem que nós estamos sofrendo isso hoje de uma forma escancarada. A insegurança jurídica, né? Ela é insegura, ela passa... E deturpada. Deturpada. Se a gente lê hoje um texto da Constituição, parece que a gente está lendo um texto sacro. Né, tem a ordem ali, os valores, que a gente não vê. Eu estou lembrando do Alexandre Garcia, que para mim é um cara muito atualizado, apesar de seus 80 e poucos anos, mas é um cara que ele fala, gente, o que está acontecendo? Porque nós não temos mais a nossa Carta Magna. Ela está ali sendo totalmente vilipendiada. Quer dizer, hoje a gente não tem a segurança, né? Por exemplo, a questão de também sobre a propriedade privada, tudo isso avança, né? Para que isso seja atacado. Aí, me permita, diante de tudo que a gente está tratando, que você leu, e o momento atual do mundo, como você vê, é difícil responder isso, mas dentro da sua percepção, em que fase nós estamos? Porque o iníquo vai vir, ele é o anticristo, ele vai ser adorado, vai ter a questão do poder comprar e não poder comprar se não tiver a marca. Em que fase dos acontecimentos a humanidade... A pessoa está ouvindo o que a gente está falando, mas espera aí, mas esse tempo e espaço, nós estamos onde nele? Só rapidinho para ajudar. É porque eu ouvi uma frase boa essa semana, boa e não, né? Mas que diz respeito a isso, é que eles falam o seguinte: a gente só precisa da crise certa. É isso aí. É isso aí. Então, qual o tempo dessa crise certa? Já tivemos uma prévia. Já veio uma prévia aí que, olha, eu vou falar para você, eu fiquei assustado. É inusitado, né? Foi inusitado. Olha, eu gosto muito desse texto aqui de Lucas, capítulo 21, versículo 34 ao 36. Quando Jesus disse assim, acautelai-vos. Mas como eu gosto dessa expressão, que toma cuidado para o seu bem, né? Não é para o meu, não, é para o seu. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Quem vai estar de pé na presença do Filho do Homem? Pois é. Olha, você vê o gostoso da Bíblia, né? Eu me delicio, né? Eu leio, releio, fico ingerindo, ruminando a palavra, assim, aquilo vai entrando, vai penetrando e faz um bem tremendo. O gostoso é isso. A Bíblia mostra a nossa condição como seres humanos. Como é que nós nascemos? Aí você vê o sistema, o deturpador do Evangelho. Todos são filhos de Deus. Deus é pai de todos. Mentira. Não é isso. Baseado em quê? Não é isso que está escrito na Bíblia. É isso? Na Bíblia está escrito que Deus é pai daquele que nasce dele. Nasce dele porque tomou conhecimento e acreditou que foi participante e foi incluído na morte do filho dele na cruz. Porque se tem um problema que separou o homem de Deus, chama-se pecado. É um assunto de um podcast futuro que vamos tratar aqui. Pecado. Separou, você matou o homem. Morreu no madeiro, no corpo dele, os nossos pecados. Agora vivemos para Deus. Se não morreu para o pecado, não vive para Deus. Está vivo para o pecado e morto para Deus. Então agora eu creio, Cristo vive em mim, sou filho de Deus. Antes eu era criatura. As pessoas confundem filho com criatura. Criatura até o diabo porque Deus criou tudo. Não criou o diabo, criou um anjo que se rebelou contra ele e lançou na terra e se tornou diabo. Pronto. Então, se essa é a minha condição, agora eu sou filho. Então agora Deus cuida de mim.
Então o Espírito Santo, que é aquele que vive aqui depois que Jesus subiu, e vai subir quando Jesus voltar, ele vive aqui, ele está me orientando. Jesus está dizendo, olha, vigiai. Os sinais estão aí. Você perguntou quando? Os acontecimentos estão aí. Jesus falou de terremoto, de fome, de peste, de violência, de briga na própria família. Quer dizer, tudo isso está acontecendo. O que é que a gente vai fazer? Vamos ver qual vai ser o próximo. Não, eu não sei qual será o próximo. Todos estão acontecendo. Cabe a mim ficar atento, vigilante. E ele diz só, vigiai e orai. Eu tenho que ler isso aqui, porque isso aqui chamou muito a minha atenção quando Deus mostrou isso para mim. E a pessoa que vai assistir esse podcast, ela não vai esquecer se isso acontecer no nosso tempo. Estamos falando de tempo. Qual a próxima crise? Não é? Olha aqui, ó. Mas na metade dos 7 anos haverá revolta contra o seu governo mundial e ele será mortalmente ferido. Nós estamos falando do anticristo. Perfeito? E depois do seu ferimento ter sido curado pelo falso profeta, o anticristo, quer dizer, esse líder mundial, ele vai ser mortalmente ferido e vai ser curado pelo anticristo. Então, olha uma crise que vai chamar... falso profeta. E vai ser assim, o mundo vai ficar chocado. Por quê? Porque alguém vai ser curado da morte. Até nisso, pastor, ele imita Deus, né? Ele vai trazer alguém da morte para a vida, né? Para fazer... Qual é o objetivo? Então, seguindo aqui a leitura. Curado pelo falso profeta, o anticristo, transformar-se-á de príncipe da paz em cruel ditador militar, prosseguindo então nos seus objetivos com o uso sem precedentes desse poder. Na esfera religiosa, ele também vai aumentar o grau da sua rebelião contra Deus, declarando-se a si mesmo como Deus no reconstruído Templo de Jerusalém. Não mais se satisfará com a sua declaração de ser o Messias mundial e ser ele mesmo Deus. Vai mais além e levantará uma estátua sua no Santo dos Santos do templo e forçará toda a gente a adorá-lo. Todas as pessoas que se recusarem a fazê-lo serão sumariamente executadas. Aí a referência aqui é Apocalipse 13, 15. Quer dizer, esse evento não aconteceu. Não, vai acontecer. Quando? Está prestes a acontecer. Então, ó, se a gente estiver vivo, for no nosso tempo, a gente vê alguma celebridade que, com o título da paz, né, ser mortalmente ferido, e aí ele vai ser curado da morte, vai trazer a vida, copiando aí o que Deus fez através de Cristo, né? Você fala, nossa, a Bíblia diz que ele vai ser adorado, vai ser amado, porque ele veio da morte à vida e vai ser tratado como Deus, mas ele não vai estar satisfeito nesse posto de Deus, ele vai fazer com que a palavra se cumpra. E aí é quando as pessoas vão comer o pão que o diabo amassou. As pessoas não acreditam no inferno? Não. Aliás, uma grande denominação religiosa, para ela não existe inferno, não é? Porque a pessoa morre, se ela tinha aqui, não era uma pessoa perfeita, ela vai para o purgatório. Aí lá você reza a missa, paga para rezar a missa e do purgatório ela vai para o céu. Quer dizer, o inferno ficou aí pela metade do caminho, não existe. Mas a questão é que Jesus falou que existe, né? O capítulo 16 de Lucas, Jesus contou bem uma parábola ali. E se ele não tivesse falado aquilo, eu ia também ter as minhas dúvidas. Mas como ele falou, e ele sabe do que ele falou, não perdeu o tempo dele, ele disse, olha, um homem morreu, foi levado para o seio de Abraão, o céu. O outro morreu e foi sepultado. Aí você já vê Provérbios 15, 24, né? Ao sábio cabe procurar o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Quer dizer que o inferno está na Bíblia, ele existe. Aí, aquele homem que morreu e foi para o inferno, Jesus disse que ele estava atormentado. E ele apelou de tudo quanto foi jeito. Primeiro ele pediu para Abraão, manda Lázaro molhar o dedo aí na água. Já pensou? Só com o dedo de alguém molhado na água, refrescar a tua língua, tamanho do tormento. Aí Jesus disse, não tem jeito. Quem está aí não vem para cá e daqui também não passa para lá. Bom, então fala o seguinte, então o senhor manda avisar os meus irmãos, tenho 5 irmãos, para que não venham para este lugar de tormento. Agora ele criou no inferno. Aí Jesus disse, olha, lá eles já têm as escrituras. É isso aí. Que prestem atenção nelas. Então a gente não perde tempo, não é? E nós não somos alienados nem fanáticos. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que o cristão tem a mente de Cristo. Já pensou a mente de Cristo aqui? A natureza divina aqui? Ele é o Senhor. Ele fez tudo. Ele sabe tudo. A ciência está tentando explicar a origem da vida
A Bíblia já fala o que vai acontecer depois da morte. Lá a eternidade, como será a eternidade? Então, o cristão, ele tem a mente de Cristo e Cristo nos dá essa capacidade de compreensão, de entendimento da palavra dele através do Espírito Santo, para que nós estejamos sempre vigilantes, orando, atentos e ensinando as pessoas. Olha, não caiam no laço do passarinheiro, nas armadilhas de Satanás, no engodo, na fantasia. O mundo é uma fantasia. O diabo chegou lá, Jesus aqui, ó. Se você me adorar, eu te dou tudo isso. Mentiroso, não era nada dele, e ofereceu aquela fantasia, o que está dentro da parábola do semeador que Jesus contou, né? Aquela semente que cai em meio aos espinhos, cresce, mas aí ela fica fascinada pelos encantos do mundo, exatamente, sufoca e morre. Mas tem uma que cai na terra boa. Então essas são aqueles que nascem de novo e também recebem a regeneração. É nesse texto que Jesus fala, muitos virão dizendo eu sou o Cristo. Mateus capítulo 24. Exatamente. Essa semana teve uma notícia dessa. Na África, parece que uma pessoa se autodenominou Jesus Cristo, né? E está lá juntando multidões. É mais um sinal. Sim, muitos virão em meu nome. Vamos, eu fico sempre pensando nisso, né? Sobre a implantação desse governo único de um líder, de um grande líder, que para mim ele se torna hoje muito visual. Eu olho para frente e falo, mas isso está realmente tomando uma proporção para caminhar para isso de uma forma muito clara hoje. Porque hoje, com o advento dessa tecnologia toda, acho que você falou isso, né? Hoje o cidadão ele já começa a ter a questão do cidadão do mundo. Né? Ele não é mais o brasileiro, mas ele está no contexto do global, do sentimento globo. De patriotismo. Exatamente. E aí a gente está vendo, pelo menos eu tenho visto isso, que existe um sistema político muito forte que parece que sendo amarrado no mundo inteiro. Né? A gente vai vendo esse sistema chegando, você vai vendo que antes, culturas ou países que tinham uma estrutura sólida, até dentro dos valores judaicos cristãos, estão hoje enfrentando uma dificuldade muito grande, a diversidade está muito grande, e aponta mesmo para isso, para uma questão, por exemplo, dessas organizações mundiais, né? Que até 50 anos atrás isso não é uma coisa que a gente não tinha essa realidade. Não. Mas hoje ela se torna muito forte. Estou trazendo aqui de novo a questão da pandemia. A grande maioria das orientações, aonde se falava sobre essas grandes organizações, elas são detentoras da verdade absoluta. Então, quer dizer, para mim fica claro, quando você fala do tempo, quando será? Eu vejo assim, por isso que eu percebo. Você está vendo esse governo mundial ser construído. Muito rápido. Eu vejo que para chegar exatamente a hora de um líder desse grande aparecer, eu não consigo mais ver que isso está distante. Eu vejo e vai cada ser vez assim mais próximo. E vai valer para todo mundo desse jeito. Você percebe Eles isso, Júnior? É uma dos desdobramentos. Eles precisam destruir as soberanias nacionais. Exato. Então, tudo iniciou com o globalismo, lá atrás. Então, entes supranacionais, ONU. Após a guerra, a Liga das Nações, depois veio a ONU. Então, entes que não tem ninguém que vota, não tem uma nação, exato, um povo, uma cultura, mas que e ditam as regras. Ditam as regras. Então, é a OMS. Exato. Então, por que eles podem dizer isso? Quem que deu ou otorgou poder para eles dizerem isso? Eles mesmos. Eles mesmos. Então, vamos pegar isso. É esse sistema que avança. E uma das formas é isso. É esse. Você vê que a questão do Covid deixou isso muito claro, porque a regra foi mundial. Exato. Valeu para todo mundo. Isso é inédito, hein? Inédito. E é no mundo inteiro. Porque cada país tem um critério. Eu precisei mostrar o passaporte vacinal, senão eu não entrava. Então, quer dizer, isso atingiu o mundo todo. Por isso que eu aponto, quando você fala do tempo, você perguntou do tempo, por isso que eu percebo que está muito próximo. Porque agora você consegue, só não ver quem não quer, gente. Uma das filosofias, né, do comunismo é você treinar, né, pessoas, e eles chamam de idiotas úteis, né? Idiotas úteis. Olavo de Carvalho já falava isso. Idiotas úteis. Então, idiota útil é o quê? Eu vou treinar você porque você tem que abraçar a minha visão, a minha ideologia e sair disseminando e propagando por aí. Enquanto você for útil, a gente deixa você... A hora que você não for útil mais, eles mandam matar até a mãe. Eles mandam, né, matar. Então, esse larápio aí, no encontro lá com o presidente americano,
ele diz o seguinte: olha, a gente precisa fazer cumprir, né, num governo, numa escala mundial. Viram isso? Ele falou isso, ele falou, tá aí, abertamente, para qualquer um. Ele falou isso, é preciso. Quanto ao Brasil, eu vou trabalhar para que isso seja possível. Tá certo? Nesse sentido, pastor, que eu falo assim, que eu vejo o tempo agenda aí, se cumprindo. Eu vejo o tempo aí. E você vai chamar isso de teoria da conspiração? Não. É ignorante que fala esse tipo de coisa. Até o fato da vitória dele, independente de ter sido leal ou não, ou desleal. Ele não ganhou. Não, mas tudo bem, não vamos nem discutir isso. Mas, se ele está no poder, avança é o cumprimento. É o cumprimento. Então o sistema é isso, olha, põe quem eu quero e tiro quem eu quero. Agora vamos deixar claro uma coisa, pastor, que eu acho que isso é importante para todos os irmãos, né, para quem vai ouvir isso. Quem é o cabeça desse sistema? Olha, é o inimigo, é o diabo, é Satanás, é ele que está orquestrando tudo isso e, claro, tudo debaixo dessa presciência divina, porque precisa se cumprir tudo. Por isso que esse debate, essa conversa aqui, ela é importantíssima. Nós não vamos tratar disso no púlpito da igreja, na escola dominical, no culto. Não vamos tratar disso. Mas aqui nós podemos tratar disso, não é? E é bíblico. Nós estamos vendo que a Bíblia prevê que as coisas vão caminhar assim, tem que ser assim, porque Deus tem que cumprir a história que ele escreveu, que ele mandou escrever. Ele vai cumprir. O último capítulo está sendo encenado, o palco, o cenário está montado. Eu estou vendo aqui, né, no esboço que eu encaminhei aí, olha, a primeira metade do governo do anticristo vai ser caracterizada por uma falsa paz. É lógico, Jesus é o príncipe da paz, não é o diabo. Então o diabo não pode trazer paz. É aquela falsa paz e união do mundo. A economia mundial vai melhorar, porque ele tem que pegar o mundo na crise, né? Num período de crise. Temporariamente. Haverá paz em todas as áreas de conflito e o mundo inteiro vai seguir com espanto o novo mestre. Agora vejam o que está escrito no profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ó. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E Jesus se referiu a isso no capítulo 24 de Mateus. O abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, Peraí, você vai comentar sobre isso, mas a gente vai estar caminhando aqui para o encerramento, passou voando, mas eu quero que cada um fale um pouco sobre isso que o pastor Newton colocou, com o seguinte acréscimo. O falso príncipe da paz e campeão da globalização vai ser seguido com espanto por todo mundo. Ele será o anjo da luz especial de Satanás, que levará milhões de pessoas a serem apanhadas para o reino das trevas sem que percebam. Mas o Senhor espera que nós, de nós, ação como componentes do anticristo. Também agora que a sua política de união global está a ser propagada com tanta convicção como necessária e condutora à restauração política e econômica do mundo inteiro. Nós devemos ser capazes de ver o engano escondido por trás deste plano maligno e nunca lhe devotarmos obediência. Quer dizer, não está na moda a palavra resistência? O cristão que bobear, ele vai ser engodado por isso e ele vai ser envolvido e ele vai prestar também adoração à besta. Nós temos que estar atento. Não é esse o cuidado, amado? Porque a gente não sabe qual a próxima crise. A gente não sabe, mas a gente sabe que não aconteceu o capítulo final ainda. Pelo menos até o arrebatamento. Né? Mas ele vai acontecer. Qual é o que o amado gostaria de dividir, né, para os amados irmãos em Cristo, ou para aqueles, para aqueles que não estão bem situados sobre esse tema, ou são incrédulos, ou estão prestando atenção no podcast, estão falando assim, gente, o que vai ser da minha vida? Será que isso aí faz sentido? Queria que o amado desse esse recado para a gente passar uma rodada aqui, para a gente já caminhar aí para o nosso encerramento. Mas fica à vontade, só tenho tempo para fazer a observação que o senhor quiser. Nós temos 5 minutos, né? Tem 4 para falar. Não, eu vou só encerrar, fica à vontade. Eu só vou citar o que está escrito na Bíblia, só. Eu li o texto aí de Lucas, capítulo 21, quando Jesus disse, olha, acautelar, tenha cuidado para o seu próprio bem, né?
Porque tudo isso há de vir sobre o mundo. Jesus falou, quem sou eu para dizer, não, isso não é bem assim. Vai acontecer, está acontecendo, o cenário está pronto. O cristão, ele tem a mente de Cristo, ele tem o Espírito Santo vivendo nele, guiando o cristão, o Espírito Santo. Aí eu vou ler aqui 3 textos, bem curtinhos, versículos. Primeiro, Jesus disse, já não falarei muito convosco, João capítulo 14, versículo 30, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Esse sistema não tem nada de Deus. É um sistema contra Deus, contra a palavra de Deus. O diabo começou no céu, foi jogado na terra, e ele está desesperado porque ele sabe que ele tem pouco tempo, e o cristão tem que estar atento. Segundo, qual é o remédio? Qual é a receita para tudo isso? O apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios, no capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Só pode ter essa percepção quem está em Cristo, quem é guiado pelo Espírito Santo. Quem não é, mas não, está tudo certo. Isso aí é progresso, isso é ciência, isso é tecnologia, isso é saúde, isso é segurança. Mas quem está antenado com a palavra, isso é orquestração do mal, é algo que vai contra a palavra de Deus. Portanto, a recomendação do apóstolo, Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau vem. E esse dia mau, eu lembro que eu fiz uma reflexão, é o dia que a pessoa será levada a negar Jesus, será tentada a negar Jesus. Nega esse Deus que você está dizendo que você crê. Nega isso aí. Isso não é verdade. Isso é teoria da conspiração. E tem várias maneiras de negar. Nega. Né? Olha, então é para resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí ele diz no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, amém, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não podemos baixar a guarda, amém, porque o inimigo não dorme. E ele, como diz Pedro, anda ao derredor. Vamos ver se isso aqui está descuidado. Né? Vamos ver. E a astúcia do inimigo é grande. Então ele enfia na nossa cabeça, isso não é bem assim. Coloca em dúvida a palavra de Deus. Ele é mestre nessa arte, né? De levar a pessoa a duvidar do que está escrito na Bíblia. É artimanha de Satanás. Os enredos, os laços, né? Os artifícios que ele lança. E a gente vai estar atento como? Quando? Quando estivermos aqui, olha, firmados na palavra. Com conhecimento do... É isso aí. Júnior! Eu vejo que o diabo ele usa o mesmo projeto arquitetônico. Ele fez com a Eva e ele faz assim. Então ninguém vai seguir... Tem um estilo próprio, tem um estilo. Ninguém vai seguir o anticristo, ou digamos, né, uma linguagem assim mais jovial. Ele não vai ser popular inicialmente, se ele chegar reprimindo. Então o diabo vai enganar. Ele é sedutor. É ele que faz, é o que ele sabe fazer. Ele é sedutor. Né? E até puxando aqui a parte aqui que toca o poder econômico, né, dos 3 aspectos aqui, a gente tem aquela pregação no Face das Águas sobre o chip, que é uma das mais vistas, né? E eu estava pensando nisso só para tentar chamar e ver a atenção para isso. A gente sempre pensa num chip. E essa semana eu me dei conta, os celulares novos não tem nem chip físico. É um código. É verdade. Então a gente tem que ficar atento a tudo e qualquer coisa. A base é isso, mas pode vir de uma outra forma. Exatamente. Então é essa atenção que a gente tem. Rodrigo? Eu vejo quando falou como é que você falou? Falta a crise certa? Falta a crise certa. Porque mais uma vez, eu fiquei muito impressionado com o que aconteceu. Como é que a coisa toma um rumo tão rápido. E realmente nós temos que estar muito atentos para que a gente tenha conhecimento da palavra e saiba passar por este momento, tem que identificar, né? De uma forma a ficarmos sóbrios, identificando as coisas que estão acontecendo, né? Mesmo porque nós temos responsabilidades, nós como pais, responsabilidade com a nossa família, para poder orientá-los. Nós como pastor temos uma responsabilidade muito grande de orientação. Então é muito importante que os irmãos estejam atentos aí e que a gente esteja cada vez mais buscando
conhecimento à luz da palavra, conhecimento que vem do alto, porque é Ele que vai trazer a nós a firmeza necessária para a gente enfrentar. Serão tempos muito difíceis, nós estamos vendo isso, né? Mas claro que a base para enfrentamento disso tudo sempre, e é o que nós pregamos, graças a Deus, é estar em Cristo Jesus e Cristo estar em nós. Mas eu lembro sempre de uma coisa, Jesus falou lá nos últimos 2 versículos de Mateus 28, né? Ele disse, ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Novo nascimento, regeneração. Louvado seja Deus. Mas ele não parou aí. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então a gente precisa realmente buscar conhecimento para que a gente possa enfrentar melhor. Eu quero agradecer todo mundo que participou com a gente. E o Jonathan, olha que legal que ele escreveu. Efésios 2, na tradução da King James, traz à luz o abordado. O príncipe desse sistema mundial é o diabo. Exatamente. É muito que é o que está claro, seduzindo o mundo, entorpecendo as mentes e fazendo com que as pessoas apontem para nós, nos chamem de fanáticos, mas nós não somos fanáticos, nós somos crédulos, nós cremos na palavra de Deus e a gente espera em Cristo que você também, a sua vida seja alcançada e você possa receber a mesma revelação que nós recebemos, porque Deus, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A gente não vê você como inimigo. Não. A gente pede para que Deus alcance a sua vida com a revelação dele, que Cristo seja uma verdade na sua vida também. E eu também não me sinto ofendido se você me chama de fanático. Eu simplesmente fico triste, porque eu sei no que eu acredito. E eu espero que um dia você seja alcançado pela mesma graça que eu fui. Eu vou pedir ao Rodrigo, que já agradeceu a presença dos amados que participaram aí, né, assistindo e vão assistir esse podcast, agradecer a presença do pastor Nilton, do Júnior. Voltaremos com este ou outro tema, né? A gosto, a critério aí do pastor, que vai trazer a mensagem. Aliás, vou dar uma dica. Irmãos, vocês aí ou aqueles que estão nos ouvindo, mandem sugestões para a gente, porque às vezes a sua sugestão vai ser uma bênção aí para a vida de muitas pessoas. E eu já quero antecipar aqui, pastor, esse assunto que nós precisamos tratar à luz da Bíblia, vamos precisar pelo menos aí de, acho, uns 2 podcasts juntos sobre o que é o pecado. Esse é um assunto importantíssimo, porque eu vejo que hoje esse sistema religioso ele está ainda aprisionado dentro de uma visão deturpada sobre esse assunto. E a Bíblia, ela é luz, ela traz luz ao assunto. Você, inclusive, tem um livro muito bom sobre o que é o pecado, mas é importantíssimo que a gente traga esse assunto. Vamos sim, com prazer. Isso foi o que me levou a romper com a tradição religiosa, porque eu não conseguia entender que Jesus veio a este mundo, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, carregou no corpo dele os nossos pecados e me deixou com o pecado. Então, é o couvert. Água né? na boca aí. É o couvert, né? Então já fica para o próximo podcast o que é o pecado. Isso. Aí a gente traz o livro também, que a gente já indica, né? Para as pessoas que quiserem adquirir, como conseguir isso. Muito obrigado pela presença dos amados. Nós vamos encerrar com uma oração, Rodrigo. Muito bem. Quero pedir para o pastor Nilton, por amém, favor. Amém por isso. Pai Santo, nós glorificamos o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo é o nosso guia, o nosso Consolador. Amém. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade que o Senhor permitiu que aqui estivéssemos tratando de coisas, de assuntos de relevância do nosso cotidiano à luz da Tua Palavra. E pedimos que o Senhor nos conceda cada vez mais sabedoria para sermos a boca do Senhor aqui neste mundo. Amém. Pedimos que o Senhor abençoe todos aqueles que ouviram, que assistiram, aqueles que hão de assistir, para que eles também recebam e experimentem, ó Pai, desta graça maravilhosa, desta bênção grandiosa, que é de ser filho, Teu Filho em Cristo Jesus. Amém. Crendo na obra redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando nos atraiu no corpo dele para trocar o nosso coração, a nossa natureza adâmica, corrupta, pecaminosa, e implantou em nós a Tua natureza. Amém. Muito obrigado, ó Pai, por esta dádiva, por esta bênção e pela vida eterna que o Senhor nos deu. E permita que outras vezes sejamos usados por Ti, à luz da Tua Palavra, para compartilharmos dela, para proclamarmos as Tuas virtudes,
a este mundo tão carente, ó Pai. Amém. Muito obrigado por tudo. Nós oramos, te agradecemos por este local, pela vida do pastor Rodrigo, da sua família, Amém. pela tua igreja, a igreja do Senhor Jesus aqui na face da terra. Amém. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Amém, Miller? Gaspar. Rapaz, isso aqui eu vou te contar.